Olá, seja bem-vindo ao meu canal, Douglas Mota aqui. O vídeo de hoje será sobre lógica de programação e algoritmos. Nós estaremos resolvendo um problema, criando um algoritmo para resolver um problema que um usuário meu no Instagram me enviou, me pedindo ajuda, e eu resolvi compartilhar com vocês, com mais pessoas. E eu tenho certeza que esse vídeo vai ser útil para compartilhar a forma de pensar para resolver um problema computacional utilizando algoritmos. Esse vídeo é muito bom para quem está iniciando nesse mundo da programação e quer aprender um pouquinho mais da lógica de programação e algoritmos. O problema que nós estaremos resolvendo é este que você está vendo aí. Então, com base em uma frase que será digitada pelo usuário, nós devemos fornecer 5 saídas. A primeira saída é converter a primeira letra de cada palavra para maiúscula. A segunda saída é exibir a quantidade de vogais, consoantes e números presentes na frase. A terceira saída é exibir a maior palavra da frase. A quarta saída é exibir as palavras de tamanho par. A quinta saída é identificar se a frase é um palíndromo, ou seja, se essa frase lida de trás para frente, ela mantém o significado original. Então nós vamos criar um algoritmo para resolver estes problemas aí. E eu quero destacar aqui que podem existir vários algoritmos para resolver este problema aqui. Tá? Eu tenho a forma de resolver esse problema, o meu algoritmo, que eu pensei, a forma que eu pensei. Outro programador pode pensar de uma outra forma para conseguir resolver esse problema, isso que é o mais legal. Eu quero que você foque aqui no raciocínio, na lógica, na forma que eu vou pensar para resolver esse problema e não na solução em si. Podem existir outras soluções melhores. Eu quero que você foque na lógica, no raciocínio, que é o que você vai precisar para resolver outros algoritmos, ok? Então vamos lá. Eu vou utilizar o Portugal Studio e aqui com o Portugal Studio aberto, se você não tem ele instalado, digita no Google aí que você vai conseguir fazer o download e a instalação é muito fácil. Depois que você abrir o Portugal Studio, você vai ter aqui essa tela onde você vai poder criar um novo arquivo. Então eu vou clicar aqui em novo arquivo e automaticamente ele traz para mim já um programa criado com uma função início. O legal do Portugal Studio é que ele se aproxima muito a uma linguagem de programação e também a orientação a objetos, onde eu tenho aqui um programa que representa uma classe, por exemplo, e eu tenho aqui uma função que representa os métodos daquela classe. A função início ela representa o método main, que é o ponto inicial do nosso programa. E neste caso aqui, ele já tem um programa pré-definido com uma função início, uma função inicial, e quando eu executar esse programa, ele vai escrever no console Olá Mundo. Vamos fazer esse teste? Executei o programa e veja que no console, aqui na parte de baixo, ele imprimiu aqui para a gente o Olá Mundo e ele executou esse programa e deu aqui o tempo de execução de 7 milissegundos. Então, basicamente é assim que funciona o Portugal Studio. Nós vamos aprendendo um pouco mais conforme nós vamos evoluindo no nosso exercício. Aqui do lado direito eu tenho aqui a parte onde ele representa aqui as funções do meu programa e aqui em cima eu tenho as bibliotecas que eu posso estar utilizando. Aqui nós iremos utilizar algumas bibliotecas úteis porque eu não quero reinventar a roda e é bom que você já aprenda isso. Já existem algumas funções prontas que nós podemos utilizar para resolver o nosso problema e nós estaremos fazendo isso daqui neste exercício. Então, aqui nessa parte aqui direita eu tenho aqui a resolução. Então, basicamente a gente vai definir as variáveis que nós vamos utilizar, nós vamos incluir as bibliotecas necessárias e nós vamos começar por converter a frase em um vetor de palavras, já que nós precisaremos das palavras soltas daquela frase. Então nós vamos começar o nosso raciocínio por aqui e vamos evoluindo até a resolução deste problema. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é, logo aqui depois do bloco do programa, eu vou começar a definir as minhas variáveis. E a primeira variável que eu vou definir é a frase, porque eu quero que o usuário digite alguma coisa e eu preciso armazenar essa alguma coisa em algum lugar. E isso nós chamamos de variáveis. Então a variável que eu vou estar criando aqui neste momento é uma variável do tipo cadeia, que representa aí um conjunto de palavras, de caracteres. E eu vou dar o nome dessa variável de frase, tá? Que é a frase que o usuário vai digitar. E logo em seguida eu vou criar um vetor de cadeia, ou seja, eu vou digitar aqui cadeia e vou chamar esta variável de palavras. Nós falamos que nós vamos converter uma frase em um vetor de palavras, nós vamos quebrar aquela frase. E para a gente definir um vetor aqui no Portugal Studio, a gente abre e fecha aí colchetes e dentro do colchetes a gente define a quantidade de palavras que nós vamos querer
no nosso programa. Como aqui eu não sei quantas frases o usuário vai digitar, então eu vou definir um valor um pouco grande, ou seja, eu vou definir aqui um valor de 20. Eu vou assumir que meu usuário não vai digitar uma frase com mais de 20 palavras. Aqui eu estou assumindo porque eu tenho que declarar essa variável antes do usuário digitar a frase. E depois nós podemos aumentar esse valor, mas por enquanto 20 palavras para mim que já é o suficiente. Logo na linha de baixo agora eu vou definir uma outra variável, mas vamos deixar para definir essa variável agora conforme a gente for escrevendo o nosso programa para vocês não ficarem perdidos, ok? Então aqui dentro agora da função início, a primeira coisa que eu vou fazer é pedir o usuário para poder digitar uma frase. E para isso eu tenho uma instrução que eu passo aqui para o Portugal Studio, tá? Então lembra que a lógica de programação a gente dá instruções para o computador, não só na lógica de programação, mas com qualquer linguagem de programação, a gente tem uma coisinha que é chamada de sintaxe, que cada linguagem de programação define a sua sintaxe, a sua regra, para poder instruir o computador, o compilador, como que ele deve executar aquele comando. Então nós temos aqui no Portugal Studio um comando chamado leia. E aqui eu posso abrir e fechar parênteses e eu posso passar aqui dentro uma variável que eu quero armazenar aquilo que eu quero que seja lido do usuário. Ou seja, aqui eu estou dizendo o seguinte: usuário, digite alguma coisa para mim e quando você digitar essa coisa eu vou armazenar nessa variável aqui. Então eu quero que este comando leia, ele passe o retorno, aquilo que foi digitado para a nossa variável frase, tá? É isso que eu estou fazendo aqui, é isso que eu estou instruindo aqui o nosso Portugal Studio para ele fazer. Só que agora eu quero instruir o meu usuário o que ele tem que fazer, né? Porque se eu executar o meu programa dessa forma, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou pedir para executar o nosso programa aqui. E veja que aqui embaixo, não sei se dá para vocês enxergarem aí no vídeo, mas ele tem aqui um underline, né? Uma setinha, um tracinho vermelho piscando. Ou seja, aqui ele está aguardando que eu faça um input, né? Que eu forneça algum valor. Então se eu digitar alguma coisa aqui, ó, veja que funciona, mas eu vou dar um enter aqui e ele finaliza o meu programa porque a gente só pediu para ele ler alguma coisa. Mas o usuário ele não sabe o que ele tem que fazer. Então para isso, antes da instrução leia, eu vou escrever aqui uma nova instrução, eu vou chamar essa instrução de escreva, e aqui dentro eu vou instruir o usuário o que ele tem que fazer, e eu vou dizer o seguinte: digite uma frase. E vou aqui digitar aqui 2 pontos, ok? Então dessa forma, quando a gente clicar agora para executar o nosso programa, veja que agora sim a gente instruiu o usuário o que ele tem que fazer, tá? Digite uma frase e o usuário a partir desse momento pode digitar a frase que ele quiser e apertar o Enter, ok? Então nós já temos aqui o nosso programa com 2 linhas de código, com 2 instruções, e agora nós vamos avançar um pouco mais. A primeira coisa que nós temos que fazer, nós vimos aqui do lado direito, nós já definimos as variáveis, eu vou incluir aqui as bibliotecas. A primeira biblioteca que eu vou incluir, por enquanto vai ser apenas essa, é a biblioteca de texto, porque ela vai me ajudar a converter, por exemplo, um caractere de minúsculo para maiúsculo. Então, aqui no nosso programa, logo no início dele, eu vou digitar a seguinte instrução: inclua biblioteca, tá? E aqui eu vou digitar texto, que é a biblioteca que eu quero importar aqui para o nosso programa, que eu quero utilizar no nosso programa. Então já vai aí pegando esses comandos do Portugal Studio. Agora o próximo passo é a gente converter a nossa frase em um vetor de palavras. Vamos quebrar essa frase aqui para a gente poder resolver alguns problemas mais para frente, ok? Então, para que a nossa função início não fique muito grande, e aqui eu já vou dar algumas dicas, né, de boas práticas de programação, é bom a gente criar várias funções aqui no mundo orientado a objetos, onde cada função tem uma responsabilidade específica, a gente consiga reaproveitar essas funções dentro de outras funções, no nosso caso que é a função início. Então a função início vai ser apenas para poder pegar algumas instruções, tá? Instruir o usuário o que ele tem que fazer e chamar as outras funções para poder resolver os problemas que a gente quer. Então o que eu vou fazer aqui é criar uma nova função, onde essa função tem a responsabilidade de converter uma frase em um vetor de palavras. Então vou digitar aqui função, vamos criar uma função nossa, eu vou digitar aqui converter frase em palavras. Essa vai ser o nome da nossa função. E a gente abre e fecha um bloco aqui, que a gente utiliza aqui essas chaves para a gente poder declarar uma função. E agora nós vamos começar a definir essa função.
E uma coisa que eu tenho que fazer aqui no Portugal Studio, que é similar também à linguagem de programação, é dizer qual será o retorno dessa função. Basicamente, todas as funções elas têm um tipo de retorno, tá? E neste caso aqui, a nossa função não vai retornar nada, ela apenas vai fazer o trabalho dela e vai armazenar esse trabalho na variável frases, palavras. Então a gente instrui aqui que essa função ela vai retornar um vazio, tá? Ela vai apenas executar e quem chamar ela não vai estar esperando nada de retorno dela. Então aqui nós já temos a declaração da nossa função e agora nós vamos escrevê-la. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é declarar duas variáveis, uma do tipo inteiro e eu vou chamar essa variável de posição inicial da palavra. E ela vai começar com o valor 0. A segunda variável que eu vou definir também é do tipo inteiro e eu vou chamar essa variável de índice da palavra, que vai começar com o valor 0 também. Agora o próximo passo aqui é saber como que eu vou converter a minha frase em palavras. E a forma de eu estar resolvendo isso vai ser da seguinte maneira. Aqui no nosso quadro branco aqui, vamos dizer assim, eu vou digitar uma frase aqui, carro veloz. Como que eu consigo saber quais são as palavras? Como eu consigo separar essa frase em palavras? No meu raciocínio, a forma de pensar, na forma que eu penso, eu posso percorrer cada um dos caracteres dessa frase até encontrar um espaço em branco, porque o espaço em branco divide cada palavra daquela frase. Então, eu vou percorrer cada um desses caracteres até eu encontrar um espaço em branco. Assim que eu encontrar um espaço em branco, eu posso utilizar o índice de cada caractere, o início e o final, para poder conseguir separar essas palavras aqui corretamente. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Então, para isso, eu tenho que utilizar aqui uma estrutura de repetição, tá? Eu vou utilizar aqui um laço de repetição. E para isso, eu preciso saber quantos caracteres que tem a minha frase para eu poder conseguir fazer um laço de repetição, conseguir percorrer cada um desses caracteres aqui. Para isso, então, aqui no nosso programa, eu vou definir uma nova variável aqui do tipo inteiro. Eu vou falar que essa variável, o nome dela é número de caracteres daquela frase. Apenas isso. E vou falar que ela começa com 0, já vou aqui definir um valor para esse número de caracteres. Então agora aqui dentro da nossa função converter frases em palavras, eu vou utilizar aqui a instrução para eu poder criar aqui um laço de repetição e a forma de eu escrever essa instrução é a seguinte: para um inteiro do tipo i, aqui é o nome da minha variável que eu declaro dentro desse para, então para i, que começa no índice 0, no valor 0, desde que esse i seja menor que o número de caracteres, enquanto essa condição aqui ela for verdadeira, o nosso i vai ser incrementado em mais 1, tá? Então é isso que o nosso laço de repetição aqui faz. Ele vai começar no valor 0, enquanto o i que começa com 0 for menor que o nosso número de caracteres, o nosso i vai subir um valor aqui, vai ser incrementado em mais 1, tá? Este daqui é o nosso laço de repetição. E aqui eu vou declarar, como eu já tenho essas duas variáveis declaradas aqui, elas vão me auxiliar a conseguir quebrar essa frase de forma correta. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte: eu tenho que fazer uma verificação agora, tá? Então eu tenho que utilizar aqui uma estrutura de condição. Então se eu tenho agora que obter o caractere daquele texto, não é verdade? Eu tenho aqui na nossa biblioteca texto, eu vou só abrir para vocês verem aqui como que a gente pode obter a ajuda aqui do Portugal Studio. Então, clicando ali no ajuda, veja que eu tenho aqui as bibliotecas. E eu navegando aqui na parte de texto, eu posso digitar, eu vejo quais bibliotecas estão disponíveis para mim, quais funções estão disponíveis para mim dentro da biblioteca texto. Então eu vejo que eu tenho aqui algumas funções e nós utilizamos a função número de caracteres e se eu clicar em cima dela, eu tenho aqui uma documentação do que essa função faz. E eu tenho uma outra função aqui, que é a função obter caractere. E essa função, ela espera que seja passado para ela uma cadeia, tá? Uma palavra, uma frase, seja lá o que for, que está dentro dessa cadeia. E eu posso passar qual que é o índice e eu vou obter o caractere naquela posição. Então, essa função aqui ela já me ajuda para minha solução. Então, o que eu quero verificar aqui? Eu quero verificar se... Agora eu vou chamar aqui o texto, ponto. Eu posso utilizar aqui agora
aquela função que é obter caractere. E agora aqui, como primeiro parâmetro aqui dessa função, eu tenho que passar a minha variável cadeia, ou seja, a minha variável frase. E na segunda posição eu passo o índice, ou seja, eu posso passar aqui agora o nosso valor i. Ou seja, como o i vai começar aqui no 0, então o que ele vai fazer? Vamos supor que agora aqui nós temos o nosso carro veloz. Nós temos aqui que a posição 0 é a letra C, a posição 1 é a letra A, a posição 2 é a letra R, a posição 3 é a letra R, a posição 4 é a letra O e assim por diante, tá? Então o que eu estou fazendo aqui é o seguinte, para essa frase aqui eu vou percorrer o número de caracteres, ou seja, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 caracteres. Então, aqui neste momento, quando o i for igual a 0, eu estou obtendo o caractere letra C aqui neste texto obter caractere. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. Então, aqui é o seguinte, se o nosso texto ponto obter caractere nessa posição, ou seja, o primeiro caractere, a gente vai verificar se ele é igual um caractere vazio, ok? A gente vai fazer essa verificação. Se essa condição for verdadeira, ou seja, se um caractere for um espaço vazio, nós vamos agora começar a preencher o nosso vetor de palavras que por enquanto está vazio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar que o meu palavras na posição índice palavra, foi por isso que eu criei o nosso índice da palavra, que ele vai controlar o índice, tá? A posição do nosso vetor palavras, ou seja, neste momento aqui, o nosso palavras na posição 0 vai receber um valor. E qual que tem que ser esse valor? No nosso exemplo aqui tem que ser o valor carro. E como que a gente faz para obter este valor carro aqui? Nós vamos obter da seguinte forma. Eu criei aqui uma variável chamada posição inicial palavra começando em 0, porque nós vamos controlar essa variável aqui também. E na primeira vez que o nosso programa executa, ela vai começar sempre em 0. Então, a gente vai utilizar uma função já pronta aqui também do Portugal Studio, da biblioteca texto, para nos ajudar nessa tarefa. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui o tamanho da fonte para a gente poder conseguir colocar aqui a nossa instrução corretamente. Então, existe uma nova função aqui na nossa biblioteca texto chamada extrair subtexto. Olha que legal, ela diz o seguinte, a gente passa qual que é a cadeia aqui que a gente quer extrair o subtexto, a gente pode passar a posição inicial e a posição final. Ótimo, neste caso aqui, para a gente poder conseguir extrair a palavra carro, a gente tem que passar a posição inicial, que neste caso aqui é o 0, e a posição final, que neste caso aqui é o 4. E como que a gente consegue controlar isso? Através daquela variável que nós definimos, que é essa variável posição inicial palavra, e a variável i, porque é a variável que vai estar naquele momento no espaço. Ou seja, neste caso aqui, a variável i vai estar na posição 5, porque é a posição aqui onde tem um espaço vazio, e a variável índice inicial palavra vai estar na posição 0, ou seja, com isso eu já consigo ter o início e o final, e eu consigo obter e extrair essa palavra aqui, e assim por diante a gente vai fazendo o controle aqui dessas variáveis, ok? Então este é o raciocínio correto para você conseguir obter as palavras de uma frase. Então vamos lá, então vamos dar sequência aqui. Vamos utilizar agora o nosso texto, ponto, extrair subtexto, tá vendo? Já até me deu aqui extrair subtexto. E agora eu tenho que passar aqui qualquer cadeia, ou seja, a minha frase. A posição inicial vai ser o nosso posição inicial palavra. Eu já vou copiar aqui para poder ir mais rápido. Posição inicial palavra. E a posição final é a nossa variável de contador, que é a variável i, ok? Então aqui nós já conseguimos obter a primeira palavra da nossa frase. Agora o que nós temos que fazer é o seguinte, nós temos agora que fazer o controle dessas nossas variáveis aqui. Então na linha de baixo eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que a nossa posição inicial da palavra agora vai ser igual ao valor de i mais 1, ok? Por quê? Porque o nosso valor do i, que agora quando tem um espaço, é 5. E a nossa próxima palavra começa na posição 6, ou seja, não pode ser na posição 5, e sim na posição 6. E como meu i neste momento está com o valor 5, eu estou dizendo que agora a posição inicial da nova palavra vai ser
i mais 1, ou seja, 5 mais 1 que vai ser igual a 6, que nosso exemplo aqui vai ser, já começar, o i já vai estar na palavra, na letra V aqui, para a gente poder conseguir pegar essa palavra veloz, ok? Então, este é o raciocínio correto. Então, como nós já agora controlamos a variável posição inicial da palavra, a próxima coisa que nós temos que fazer agora é pegar esse índice da palavra e incrementar ele. Então, índice, palavra, mais. Aqui eu estou fazendo o seguinte, isso daqui é a mesma coisa que eu estivesse fazendo que o índice da palavra é igual a índice, palavra, mais 1, tá? Então, com essa instrução aqui, o mais na frente, eu estou fazendo justamente isso daqui que vocês estão vendo. É como se fosse um atalho para facilitar aqui a minha vida. E isso por que eu fiz? Porque o índice palavra representa uma palavra. Então, como eu já tenho aqui, por exemplo, eu já utilizei esse índice na posição 0 para poder extrair o primeiro texto, agora o próximo índice vai ser o índice na posição 1, ou seja, vai ser o nosso vetor na posição 1, porque a minha posição 0 já está preenchida, por isso que eu fiz um incremento aqui. E agora, para a gente poder conseguir trabalhar de uma forma mais fácil, eu vou criar uma nova variável que vai controlar para mim a quantidade de palavras que tem naquela frase. Então aqui eu vou criar uma nova variável no nível global aqui do meu programa, uma variável que pode ser utilizada em todas as funções, é por isso que eu coloco essas variáveis aqui em cima no início do meu programa, porque todas as variáveis que são definidas dentro da função, elas são visíveis apenas para aquela função. Por exemplo, essas duas variáveis aqui, elas têm um escopo muito delimitado, ou seja, elas são visíveis apenas dentro dessa função aqui. Nenhuma outra função consegue enxergar essas variáveis aqui, ok? Por isso que as variáveis que eu quero utilizar em mais de uma função, eu preciso colocá-las aqui no início do meu programa antes de cada uma das funções. Então, a próxima variável que eu quero definir aqui é uma variável chamada quantidade de palavras, tá? Vou colocar só dessa forma aqui, que vai começar com 0 também. E agora que eu já tenho uma palavra, né, que eu já consegui extrair uma palavra, aqui eu já sei disso, eu vou também incrementar minha palavra quantidade de palavras, uma variável quantidade de palavras, vou falar aqui mais, ou seja, toda vez que tiver uma palavra na nossa frase, eu vou incrementar aqui nossa quantidade de palavras, para a gente poder depois ter o controle e resolver os outros problemas, porque nós precisamos saber quantas palavras tem ali dentro daquela frase, ok? Então, por enquanto, nosso algoritmo é esse que você está vendo aí. Agora, antes de a gente avançar um pouquinho mais, ainda tem um erro aqui nesse algoritmo que a gente tem que resolver. Vamos tentar executar o nosso programa e ver o que está acontecendo. Então, para isso que eu vou fazer aqui agora. Depois do nosso leia frase, eu tenho que obter o número de caracteres dessa frase, né? Até porque o nosso número de caracteres aqui, por enquanto, ele tem um valor 0. Em nenhum lugar aqui eu inicializei, né? Coloquei um valor nesse número de caracteres. E eu tenho que fazer isso depois que eu tiver uma frase. Ou seja, apenas nessa linha aqui, depois que a frase já é conhecida pelo nosso programa, através do leia frase, agora sim eu consigo colocar algum valor nesse número de caracteres. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar essa variável número de caracteres, vou colocar aqui debaixo do nosso leia frase e vou falar que ele vai receber o nosso texto, ponto, número de caracteres da frase, ok? Então, a partir deste momento aqui, eu já tenho a quantidade de caracteres que vai ser utilizada aqui pela nossa função converter frase em palavras. E agora, para poder testar o nosso programa, eu vou chamar aquela função, que é a converter frase em palavras. E eu vou executar o nosso programa para ver se a gente tem algum erro, né? Se a gente tiver algum erro, a gente pode corrigir aqui antes de avançar. Então, eu vou agora executar o nosso programa, mas primeiro eu tenho que mostrar uma saída, né? Não adianta só eu saber a quantidade de palavras, né? Não adianta eu converter apenas a frase em palavras sem saber o que está acontecendo. Então, na linha de baixo aqui, eu vou chamar a nossa instrução escreva. E eu quero ver se o nosso palavras ele tem alguma coisa na posição 0, tá? Então, apenas isso que eu estou querendo ver aqui. Então, vamos executar o nosso programa. Ele pede que digite uma frase. Eu vou digitar aqui carro veloz e eu tenho que estar apto a ver o carro na saída. Veja que legal, ele já conseguiu obter uma palavra, ok? Então, aqui na posição 0 desse palavras, a gente tem armazenado aqui o valor carro. Vamos ver o que tem armazenado na posição 1. Neste caso, teria que ser veloz. Então, vamos executar o nosso programa e vamos ver se vai funcionar. Vou digitar aqui carro veloz. Se eu dar um Enter, veja que ele não colocou nada, ou seja, ele não tem nada na posição 2 do nosso vetor de palavras. E é por isso que eu falei
para você que essa função que ela tinha um problema, né, não está completa ainda, a gente vai completar essa função agora. Então, o que está acontecendo aqui com o nosso veloz? Ele não está sendo impresso aqui no nosso console, tá? É bem simples, isso está acontecendo por quê? Porque a nossa função se aqui, a nossa condição se, ela está pegando aqui um caractere que é do tipo vazio, né, que tem um espaço. A partir deste momento, ele vai cair dentro desse bloco aqui e vai executar a lógica. O que está acontecendo? Ele está vindo aqui no nosso programa, executando, né, para a letra C, letra A, letra R, R, O. Chega aqui, ele vai entrar dentro do se e vai fazer toda essa lógica aqui e conseguir extrair a palavra carro. Mas depois ele entra para o nosso veloz e vai percorrer o V, o E, o L, o O, o Z, e ele vai terminar o laço de repetição, porque o nosso número de caracteres chegou no limite. E ele não encontrou mais nenhum caractere espaço. Se eu tivesse colocado um espaço depois do veloz, ele ia funcionar corretamente. Então vamos executar aqui o nosso programa de novo. Eu vou digitar aqui agora carro veloz e vou digitar um espaço. Se eu dar um enter agora, veja que ele imprimiu veloz, porque o que aconteceu? Ele encontrou um outro espaço, ele já tem atualizado aqui a posição inicial, que vai começar da letra V, e a posição inicial vai ser a posição que vai estar armazenada na variável i, que vai ser agora o espaço que vai ter no final. Então ele consegue pegar da posição inicial até a posição final e vai conseguir obter o veloz aqui porque ele encontrou um novo espaço. Mas a gente não quer falar para o usuário, né? Toda vez que você terminar de digitar uma frase, usuário, digite um espaço. A gente não quer, né, orientar o usuário a fazer isso porque o nosso programa ele seria muito confuso. A gente quer uma forma de resolver isso sem ter que instruir o usuário o que ele tem que fazer isso, ok? Então como é que a gente resolve isso? Tá? A gente consegue fazer isso aqui no nosso programa. Então a gente vai fazer o seguinte. Aqui na nossa condição aqui, na nossa verificação, eu posso fazer o seguinte. Então, se o caractere na posição tal for igual a vazio, faça isso. Se não, se, ou seja, a gente vai colocar aqui uma nova condição se, e aqui dentro eu vou fazer o seguinte. Se o nosso i for igual ao nosso número de caracteres, né, o que eu vou fazer aqui neste caso? Menos 1, porque quando a gente está trabalhando aqui com o índice 0, a gente tem sempre que colocar o menos 1 aqui, porque senão ele vai estourar o nosso vetor, tá? Porque o nosso vetor é de 0 até o número de caracteres menos 1, a não ser que eu comece o meu inteiro aqui, o meu índice com o valor 1, tá? Aí sim eu poderia colocar o menor ou igual, que o meu programa ele ia funcionar, mas a nossa lógica aqui ela tem que funcionar com o índice 0, ok? Então aqui, se a posição do nosso i, tá? Então aqui estou no carro veloz. Se a posição do i for igual ao número de caracteres menos 1, ou seja, o número de caracteres aqui é do carro veloz, vamos contar quantos caracteres tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 caracteres. Então, como a gente tem 11 caracteres nessa frase e o meu índice começa no 0, tá? Então eu tenho aqui do índice 0 até o índice 10 e eu tenho 11 caracteres. É por isso que eu falo que é o número de caracteres menos 1, para poder bater aí com o índice que a gente tem que começa em 0, ok? Então por isso que a gente faz aqui o menos 1 para que o nosso i seja igual ao número de caracteres que a gente tem aqui. Então eu estou fazendo o seguinte, quando a posição for a final, ou seja, quando o meu i estiver aqui na letra Z, aí sim eu quero fazer uma lógica qualquer, que é extrair aquela última palavra, tá? Então esse bloco aqui vai ser para poder pegar a última palavra da frase que não tem um espaço. Então a única coisa que eu vou fazer aqui é repetir todo esse código aqui de cima. Então eu vou copiar todo esse código aqui e eu vou colar ele aqui embaixo no se não se. Só que a única diferença é que agora eu não quero pegar a posição final igual a i. Eu tenho que agora pegar i mais 1 para ele poder conseguir pegar até o z aqui. Senão ele ia pegar só até o o, ok? Então por isso que muda um pouquinho dessa linha de código para essa linha de código. E como a gente está conseguindo extrair a última palavra, eu tenho também que incrementar a nossa variável quantidade de palavras, porque a gente está obtendo a última palavra, então ela tem que incrementar a nossa quantidade de palavras. Então eu vou pegar aqui também essa quantidade de palavras e vou colocar essa quantidade de palavras aqui embaixo, ok? Então vamos executar o nosso programa e ver se ele vai funcionar corretamente. Então aqui executei o programa, deixa eu só subir um pouco aqui, e agora eu vou digitar agora carro veloz, sem um espaço na frente, e vou dar um enter. Veja que ele imprimiu aqui veloz
que é a palavra que está no índice 1, que a gente pediu para poder escrever aqui. Então veja que o nosso algoritmo está funcionando corretamente. Então o que a gente acabou de fazer aqui foi converter, né, a nossa frase em um vetor de palavras. Nós criamos uma função e essa função, a única responsabilidade dela é essa, converter frase em palavras. Então a gente está conseguindo quebrar o nosso programa aqui e a função início ela serve apenas para poder executar o nosso programa para o usuário. Então é bom que você já tenha esse raciocínio aí desde o início. Então agora o nosso próximo passo aqui é converter a primeira letra de cada palavra para maiúscula, ok? Então, como a gente tem aqui já um vetor de palavras e eu sei que eu preciso de converter a letra, né, a primeira letra de cada palavra, agora ficou um pouquinho mais fácil, tudo por causa dessa função aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou só dar um espaço aqui na última linha aqui, para a gente poder deixar uma linha em branco. E aqui no cantinho eu vou só minimizar essa função converter frase em palavras, vou só deixar ela minimizada aqui para a gente poder ganhar um pouquinho de espaço. E agora a gente vai avançar com o nosso algoritmo, que é converter a primeira letra de cada palavra em maiúscula. E para isso eu vou criar uma nova função e essa nova função vai ter a responsabilidade de fazer justamente isso, converter a primeira letra de cada palavra em maiúscula, ok? Então vamos fazer o seguinte, eu vou digitar aqui agora uma nova função e essa função ela vai retornar uma palavra, ou seja, aquela palavra já convertida com a primeira letra em maiúscula, ok? Então, essa função ela não retorna nada mais, ou seja, não retorna um vazio, mas sim vai retornar uma palavra nova agora, que é a primeira letra convertida em maiúscula. E aqui eu vou definir o nome da minha função. Então, eu vou colocar aqui primeira letra em maiúscula, ok? Esse é o nome da nossa função. E aqui eu vou dar um Enter. E veja que eu tenho já aqui um erro aqui, né, entre aspas, do compilador do Portugal, e ele fala que a nossa primeira letra em maiúscula, ela não retorna nenhum valor, e a gente falou que ela tem que retornar um valor que é do tipo cadeia. Ignore isso daqui por enquanto, que a gente vai resolver isso daqui a pouco. Então, o que a gente tem que fazer? Então, aqui para o meu programa começar a executar corretamente, eu vou fazer uma verificação e vou dizer o seguinte. Vou chamar aqui o meu texto, ponto, número de caracteres, que é uma função que eu tenho dentro aqui da nossa biblioteca texto. Eu vou falar o seguinte, se ele for maior do que a palavra, e de onde que veio essa palavra aqui, tá? Essa palavra a gente vai ter que receber na nossa função aqui. A gente vai percorrer o nosso array, o nosso vetor de palavras, e para cada palavra desse vetor, nós vamos chamar essa função aqui para converter a primeira letra daquela palavra. Então, para isso, eu posso receber nessa função um parâmetro que é do tipo cadeia. Então, eu falo que eu quero receber um parâmetro do tipo cadeia, que é a palavra, que é justamente essa palavra que nós estamos utilizando aqui. Ou seja, se essa palavra ela tiver mais que um caractere, a gente vai fazer a conversão da primeira letra em maiúscula. Isso por quê? Porque se o usuário digitar apenas uma letra, a gente não quer converter essa letra em maiúscula, a gente quer converter uma palavra que tenha mais de uma letra, e não só uma letra eu quero converter em maiúscula. Por isso que eu estou só fazendo uma verificação aqui, é porque eu decidi fazer. Isso aqui o exercício não impede para fazer, mas eu decidi fazer para poder ficar mais completo o meu algoritmo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar aqui, eu vou definir aqui uma nova variável, vou chamar essa variável aqui, vou falar que é do tipo cadeia, e eu vou chamar essa variável de primeira letra, ou seja, eu quero pegar a primeira letra da minha palavra, tá? E com base nessa primeira letra, eu vou converter ela em maiúscula. Então, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu tenho que obter o caractere daquela palavra na posição 0, não é verdade? Então, eu vou chamar aqui a nossa biblioteca texto, e eu tenho aqui agora uma função que é obter caractere, ok? Então eu passo aqui a nossa cadeia, ou seja, a nossa palavra, e eu quero falar aqui na posição 0 dela, eu quero obter este caractere. Então veja que ele já está me dando um erro aqui, porque eu estou tentando atribuir um caractere, tá? Porque eu peguei o caractere da palavra e armazenando numa variável do tipo cadeia, tá? Então só para poder ficar mais fácil aqui, eu vou definir aqui uma nova variável do tipo caractere, vou chamar essa variável aqui de primeira letra, tá? Letra. Eu vou pegar isso daqui e jogar lá para cima, Ctrl X, e vou atribuir aqui, tá? Primeira letra. E agora na linha de baixo o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou apagar tudo isso que eu fiz aqui, só para a gente poder visualizar melhor, tá? Então assim ficou melhor. Então eu consegui obter aqui o primeiro caractere daquela palavra, armazenei aqui numa variável caractere
com o nome primeira letra. E agora eu tenho aqui na biblioteca texto, eu vou chamar aqui texto, eu tenho aqui uma função que chama caixa alta, ou seja, eu passo uma cadeia para essa caixa alta, para essa função, e ela transforma para mim essa cadeia em maiúsculo, ok? Então, é isso que essa função faz. Só que repare que o Portugal Studio, ele me dá essa biblioteca, ele aceita apenas uma cadeia, ele não aceita um caractere. Seria muito mais fácil se eu passasse aqui agora a nossa primeira letra. Seria muito fácil, porque eu já tenho aqui a minha primeira letra, tá? Que eu extraí da nossa palavra, e eu apenas passaria aqui para essa função caixa alta e essa letra já ficaria em caixa alta. Mas a gente já viu que essa biblioteca aqui, caixa alta, essa função, não aceita um caractere, ela aceita apenas uma cadeia. Então, o que eu tenho que fazer? Para isso, eu tenho uma nova biblioteca, se eu entrar aqui no ajuda novamente, eu tenho uma biblioteca aqui que é chamada tipos. E aqui eu consigo utilizar algumas funções que é para converter de um tipo para o outro. E eu tenho uma função aqui que ele converte de caractere para cadeia, que é essa função aqui, que eu posso passar um caractere e ele retorna para mim uma cadeia. Então, ótimo, então eu vou conseguir transformar aquele caractere em uma cadeia para a gente poder conseguir transformar em caixa alta. Então, eu tenho que incluir essa nova biblioteca aqui, eu vou digitar aqui inclua biblioteca, e essa biblioteca vai ser a biblioteca tipos, que é a biblioteca que eu vou estar utilizando. E agora aqui, antes da nossa primeira letra, eu vou chamar aqui o tipo, ponto, e o nome da nossa função é caractere para cadeia. Vou abrir aqui e fechar parênteses, e agora sim eu consegui, aqui é tipos, né? Por isso que ele está dando um erro aqui, então tipos, agora sim não deu erro nenhum, eu consegui converter meu caractere, que é a primeira letra, em uma cadeia e passei para o caixa alta. E a partir desse momento agora, eu já tenho meu caractere em caixa alta, então aqui eu vou definir aqui uma nova variável do tipo cadeia e vou falar primeira letra alta, tá? Vou definir o nome da variável da seguinte forma, ok? Só para a gente poder conseguir diferenciar. Então, eu já tenho a minha primeira letra em caixa alta. Então, já consegui resolver o meu problema aqui de transformar a primeira letra em caixa alta. Mas ainda não resolvi meu problema, por quê? Porque eu tenho apenas a primeira letra, mas eu preciso do restante, né, das letras da palavra, ok? Eu não posso retornar apenas a primeira letra. Eu tenho agora que fazer o seguinte, eu tenho que concatenar, eu tenho que juntar essa primeira letra em caixa alta com o restante da minha palavra, desconsiderando a primeira letra dessa palavra original. E como que a gente faz isso? Eu vou utilizar aqui o nosso primeira letra alta, que eu vou criar uma nova palavra agora, e eu vou concatenar utilizando aqui esse operador mais, para poder, quando eu utilizo ele com duas palavras, ele faz a concatenação, ou seja, ele junta essas duas palavras, né? Desde que sejam do tipo cadeia, ele vai conseguir juntar isso, tá? Se forem dois números, ele vai realmente fazer a soma, mas como são duas cadeias, tá? A primeira letra alta é uma cadeia, e aqui agora eu vou passar uma outra cadeia, que é o restante da nossa palavra, ou seja, eu vou tentar pegar essa palavra aqui agora, por exemplo, o carro, e vou tentar desconsiderar a primeira letra e pegar o restante dos caracteres e juntar com essa variável primeira letra alta. E como é que a gente faz isso? Eu tenho aqui na nossa biblioteca texto a função extrair subtexto, tá? Então onde eu passo aqui a cadeia, a posição inicial e a posição final, nós já vimos isso. E onde eu passo a cadeia é a nossa palavra. A posição inicial vai ser a posição 1, porque eu sei que a minha posição 0 é a letra C, mas eu quero pegar a partir da posição 1, que vai começar na letra A. Eu estou desconsiderando a primeira letra aqui. Então vai ser a posição 1, e a posição final tem que ser a última posição da minha palavra. E para eu saber qual que é a posição da minha última letra da palavra, é só eu pegar aqui o número de caracteres. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, vai ser a posição final vai ser a posição 5. Então aqui eu posso utilizar a nossa biblioteca texto, ponto. Aqui eu vou pegar o nosso número caracteres, que é a função daqui do texto, e aqui eu vou passar o nosso palavra. Então dessa forma eu consigo extrair aqui. E agora vai me dar um erro porque ele está falando que eu não estou fazendo nada, né, com essa instrução aqui. Então eu tenho apenas que dar um retorne aqui para a gente poder retornar a nossa primeira letra com o restante das letras da nossa palavra, tá? Então
eu estou fazendo isso daqui e eu já consigo resolver o meu problema. Só que veja que eu tenho um novo problema aqui, por quê? Porque essa função aqui ela ainda não retorna nada. Por quê? Porque se essa condição que ela não for satisfeita, ou seja, se eu digitar apenas uma letra, ele não entra aqui no se e ele vai tentar entrar aqui depois desse bloco. E aqui não estou retornando nada e minha função espera que alguma coisa seja retornada. Então, o que eu tenho que fazer aqui agora? Se eu digitar apenas uma letra, né, uma palavra de uma letra, eu quero retornar a palavra do jeito que ela está, sem fazer nenhuma operação, nenhuma transformação nela. Então aqui eu vou dar um retorne palavra, só para eu conseguir aqui resolver o meu problema, retorne palavra, ok? Então dessa forma aqui, a minha função primeira letra em maiúscula está completa, e a gente vai agora colocá-la na nossa função início para a gente poder ver se isso aqui está funcionando, ok? Então vamos fazer isso agora. Agora aqui no lugar do nosso escreva palavras 1, eu vou começar agora a dar a saída que o meu programa espera. Então eu vou digitar aqui que esse aqui é o exercício número 1, tá? A saída número 1. Então eu vou digitar aqui um escreva e vou colocar aqui número 1 para a gente poder ver a saída desse primeiro resultado. E agora eu tenho que fazer o seguinte: para cada palavra desse vetor, eu tenho que converter a primeira letra em maiúscula. Então, para a gente conseguir pegar cada palavra, a gente tem que fazer um laço de repetição para percorrer cada uma dessas palavras dentro do vetor, correto? Então, a gente vai fazer o seguinte. Então, eu vou utilizar aqui esse código para, e eu vou fazer da mesma forma. Vou definir uma variável do tipo inteiro com o nome de i, que vai começar no valor 0, e para cada i que for menor que a nossa quantidade de palavras, que eu sei quantas palavras a gente tem dentro daquele vetor. Então, para cada uma dessas palavras, eu vou incrementar o meu i enquanto essa condição ela for satisfatória, ok? Então, a gente vai conseguir percorrer o nosso vetor. O que eu vou fazer é o seguinte: eu vou chamar aqui o nosso escreva, para ele poder escrever para a gente aqui no console essa função que primeira letra em maiúscula, onde eu passo aqui a nossa palavra. Então, vou colocar essa função dentro do escreva, vou abrir e fechar parênteses e vou passar o nosso palavras na posição i, ok? Então, dessa forma aqui, eu estou pegando a palavra naquela posição para a gente poder conseguir ver o resultado. Aqui faltou só a letra P, né? Primeira letra em maiúscula da palavra na posição 1. Ou seja, vai começar a palavra na posição 0, que nesse caso vai ser o carro. Depois a palavra na posição 1, que no caso vai ser o veloz. Como são duas palavras, ele vai terminar a execução do nosso programa. E aqui eu posso fazer o seguinte: dentro aqui da nossa função escreva, eu posso passar aqui o que a gente quer imprimir, no caso aqui vai ser uma cadeia, posso colocar o vírgula para poder imprimir outra coisa logo em seguida. E aqui eu vou só imprimir uma vírgula para a gente poder conseguir, vou só imprimir um espaço, na verdade, para a gente poder conseguir ver essa palavra aí sendo montada uma do lado da outra. Agora eu vou executar o nosso programa e vamos ver qual é o resultado que a gente vai ter. A gente já vai estar apto a resolver este primeiro exercício aqui, que é converter a primeira letra de cada palavra em maiúscula e exibir o resultado. Então eu vou executar aqui o nosso código e a gente vai ver o que vai acontecer. Então aqui a gente vai digitar uma frase, eu vou digitar aqui carro veloz, só que agora eu vou digitar tudo em caixa baixa, ok? Tudo em minúscula, e eu tenho que ver essa saída aqui com a letra C e a letra V em maiúsculo. Então eu vou dar um Enter e veja que agora eu tenho aqui a palavra carro com C em maiúsculo. Ele não imprimiu as duas palavras, tá? Imprimiu apenas uma palavra, e a gente vai ver o porquê que eu não imprimi as duas palavras aqui agora. E parece que o problema está aqui nessa função converter frase em palavras. Se eu abrir aqui, veja que nosso se não se, eu esqueci de incrementar aqui a nossa quantidade de palavras, aqui com palavras mais. Ou esqueci ou eu apaguei sem querer aqui no nosso código. Então, não estava corretamente aqui. Quando fosse a última palavra, ele não estava incrementando nossa variável a quantidade de palavras. Agora sim está incrementando a nossa quantidade de palavras. Então, agora, se eu executar nosso programa de novo, ele tem que imprimir corretamente. Então, aqui digite uma frase, carro veloz, e agora ele tem que imprimir carro veloz, então, corretamente. Então, nós conseguimos resolver com sucesso o exercício aqui de número 1, e daqui a pouco nós vamos resolver os exercícios de número 2, 3, 4 e 5. Agora o exercício de número 2 pede para nós informarmos ao usuário a quantidade de vogais, a quantidade de consoantes e números presentes na frase. E para isso, da mesma forma que nós fizemos aqui com a função converter frase em palavras e primeira letra em maiúscula, nós vamos criar agora novas funções para a gente poder dar o comportamento de exibir a quantidade de vogais, consoantes e números naquela frase.
Então, mais uma vez eu vou aqui esconder essas duas funções para a gente poder ganhar um pouco de espaço aqui no nosso programa. E agora nós vamos criar a nossa próxima função, que ela vai retornar um inteiro, ou seja, quem chamar essa função vai receber dela um valor do tipo inteiro, que vai ser a quantidade de vogais, que vai ser a nossa primeira função aqui desse exercício número 2. Então, vou chamar essa função de quantidade vogais e a gente vai abrir e fechar um bloco aqui, tá? Então, a gente tem aquele erro aqui, que é o erro que a gente tem que retornar alguma coisa dessa função e, por enquanto, nós não estamos retornando nada. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma variável aqui internamente do tipo inteiro e vou chamar essa variável de QTD vogais, para a gente poder armazenar a quantidade de vogais presentes naquela frase, tá? Então a gente vai incrementar essa variável aqui conforme a gente for encontrando as vogais dentro daquela frase. E a primeira coisa que nós temos que fazer é, da mesma forma que nós percorremos a nossa frase em busca do espaço para poder quebrá-la em palavras, agora nós iremos percorrer novamente toda a nossa frase em busca das vogais. Então a gente vai ter que fazer aqui novamente um laço de repetição que começa do zero e vai até a quantidade de caracteres dessa frase. Então vamos novamente aqui digitar aqui a instrução para definir que uma variável é do tipo inteiro com o nome de i, começando em zero. Vamos definir uma condição, enquanto o nosso i for menor que o nosso número de caracteres, né, que a gente já tem essa variável aqui, que ela já está sendo preenchida aqui na nossa função início, tá vendo? Número de caracteres, ele nos retorna a quantidade de caracteres daquele texto. Então, enquanto o nosso i for menor que o número de caracteres, a gente vai incrementar esse i em mais um, ok? Então, esse daqui é o nosso laço de repetição. Agora nós temos que obter o caractere em cada posição aqui da nossa frase. Nós já vimos como fazer isso, a gente vai fazer isso daqui novamente. Então, eu vou definir aqui uma nova variável de tipo caractere e vou chamar essa variável de caractere e ela vai ser igual à nossa função aqui da biblioteca texto e a função vai ser o obter caractere. Aqui a gente vai passar a frase, nós já temos a frase que foi digitada pelo usuário e o índice vai ser na posição i, ou seja, para cada caractere daquela frase a gente vai pegar esse caractere e armazenar aqui essa variável caractere. E agora o que a gente tem que fazer é verificar se esse caractere ele é uma vogal. Ou seja, se o caractere é igual a igual a e, igual a i, igual a o ou igual a u. Nesses casos a gente pode dizer que é uma vogal. Então aqui na nossa condição vou dizer o seguinte, então se o nosso caractere ele for igual, então utiliza aqui o igual para poder fazer a comparação entre dois valores aqui. E aqui eu vou passar o caractere a e vou repetir essa condição com o ou, tá? Ou seja, se meu caractere for um desses tipos, ou seja, se for igual a, igual a e, igual a i, ou igual a o, ou igual a u, a gente vai dizer que isso é um caractere. Então eu vou utilizar essa condição se com o ou aqui. Então eu vou repetir isso daqui para todas as vogais que a gente tem. Então já tem aqui, verificando todas as vogais que a gente tem, são 5 vogais, então fica mais fácil aqui da gente resolver essa parte. Então, se nosso caractere for igual a um desses caracteres que a gente definiu aqui, nós vamos incrementar a nossa quantidade de vogais. Vou dar aqui uma quantidade de vogais mais para incrementar em 1. E logo depois aqui do nosso do nosso laço de repetição, eu vou utilizar a instrução retorne QTD de vogais. Ou seja, se ele não encontrar nenhuma vogal, ele vai retornar 0 porque a gente definiu o QTD vogais igual a 0. Se ele cair dentro dessa condição aqui porque ele encontrou uma vogal, ele vai incrementar a nossa quantidade de vogais e no final da execução aqui dessa instrução, desse bloco para até atingir o último caractere, ele vai incrementar e vai retornar para a gente a quantidade de vogais. Então, a nossa primeira função ela já está pronta. Agora, a segunda função, a gente tem que retornar a quantidade de consoantes que tem naquela frase. Então, para a gente poder ganhar um pouco de tempo, vocês já entenderam qual que é a lógica aqui, eu vou copiar essa função quantidade de vogais e eu vou colar aqui na linha de baixo. E agora nós vamos trocar aqui o nome da função de quantidade de vogais para quantidade de consoantes. Da mesma forma que eu tenho quantidade de vogais aqui, uma variável interna, eu vou digitar aqui agora a quantidade de consoantes. Só para poder ficar coerente aqui com o nome da função. Já vou pegar isso daqui
e já vou substituir aqui em lugar de quantidade de vogais. Então nós já ganhamos um pouquinho de tempo só fazendo isso daqui. O que vai mudar aqui basicamente é a nossa lógica, porque agora nós queremos verificar se o caractere ele é uma consoante ou não, ou seja, o caractere tem que ser diferente de A, de E, de I, de O, de U, diferente de espaço também, e de ponto ou vírgula, e a gente pode incrementar a nossa condição se de acordo com a nossa necessidade. Então, basicamente, o que eu vou fazer é verificar agora se o caractere é diferente de todos esses valores aqui. E eu não posso mais utilizar o OU, porque para não ser vogal, ele tem que ser diferente de todas essas letras aqui, ok? Então a condição tem que bater, nós vamos utilizar o E para isso e não mais o O. Então aqui agora, para a gente poder ganhar um pouco de tempo, eu já tenho aqui essa verificação pronta, vou só colar aqui e basicamente o que eu fiz é o seguinte: se o caractere for diferente de um espaço vazio, e ela também não for do tipo caractere inteiro, tá? Porque aqui se ele digitasse um número, ele ia cair também aqui dentro dessa condição. Então eu estou excluindo tudo que é espaço, tudo que é número inteiro e tudo que é vogal. Então se ele for diferente de vogal, né, letra A, letra E, letra I, letra O e letra U, eu sei que é uma consoante, então eu incremento aqui o consoante mais 1 e retorno a quantidade de consoantes. Então essa função aqui também já está pronta. E por último, agora nós temos que criar uma função que vai nos retornar, a quantidade de números. Então, novamente eu vou copiar essa função aqui para a gente poder ganhar um pouco de tempo. E aqui na linha de baixo eu vou apenas trocar o nome da função agora e vou chamar essa função de quantidade de números. Aqui nessa variável eu vou trocar também QTD números. E vou substituir novamente aqui essas duas variáveis aqui. Agora essa função aqui é um pouco mais simples, tá? Então eu vou apagar todo esse se aqui, todo esse código que está dentro do se, e aqui basicamente eu só tenho que verificar se esse caractere é um número. E como que eu faço isso? Voltando aqui no ajuda, aqui no tipos, eu consigo verificar se um caractere é de um determinado tipo e como que eu faço isso. Aqui, se nós verificarmos as funções da biblioteca tipo, eu posso verificar que eu tenho aqui caractere e inteiro. O que significa isso? Aqui a descrição dessa função diz o seguinte: verifica se o caractere passado por parâmetro representa um valor do tipo inteiro, ou seja, essa função que já me ajuda com isso. Então eu vou utilizar essa função que é da biblioteca tipos. Então, voltando aqui para o nosso código, o que eu vou fazer? Eu vou agora verificar o seguinte: eu vou chamar aqui o nosso tipos e vou chamar aquele caractere e inteiro. E vou passar para ele aqui o nosso caractere que a gente já tem extraído aqui nessa variável, então caractere. Então aqui eu estou verificando o seguinte: se for um caractere e ele for do tipo inteiro, ele vai entrar dentro dessa condição e vai incrementar a nossa variável QTD números. Então a nossa função aqui, quantidade de números, ela também já está ok e já está funcionando. Então agora eu já consigo exibir o nosso exercício aqui, o resultado do exercício número 2. A gente vai fazer isso agora na nossa função início. E agora, para ganhar um pouco de tempo também, eu já tenho esse código aqui escrito e basicamente o que a gente vai fazer é o seguinte: eu vou aqui utilizar o comando aqui escreva, vou passar aqui um /n para poder quebrar a linha, para a gente poder separar aqui do exercício número 1, e aqui eu coloquei número 2 e com a vírgula para poder colocar uma palavra em frente da outra, uma saída em frente da outra, eu chamei a função quantidade de vogais, passei aqui vogais para poder concatenar, chamei aqui a quantidade de consoantes e para poder concatenar com a palavra consoantes aqui. E aqui agora tem também a quantidade de números da função, passei aqui o números. Eu tenho só colocar uma vírgula aqui para poder ficar certinho. E a gente vai estar apto a ver a seguinte saída, tá? Então aqui, a saída número 1, né, para essa frase aqui, só para a gente poder começar a visualizar isso daqui de forma melhor. Então o exercício número 1 foi o seguinte: aqui nós passamos carro veloz, ele retornou carro veloz, com as duas letras em maiúsculo. E o exercício número 2, ele tem que retornar o seguinte: ele tem que retornar, aqui nós temos 1, 2, 3, 4 vogais, ele vai ter que retornar 4 vogais, né? Quantidade de vogais 4, vogais, vírgula, quantidade de consoantes. Então ele vai dar um espaço, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 consoantes. Ele vai dar uma vírgula também, porque foi o que a gente definiu no escreva.
e a quantidade de números ele tem que retornar 0, então aqui tem que ser 0 números. Essa tem que ser a saída do exercício número 2 e vamos ver se isso daqui vai funcionar, tá? Então vamos executar o nosso programa novamente e agora eu vou digitar aqui novamente carro veloz. Agora dando Enter a gente tem aqui a resposta do número 1, carro veloz, corretamente, e nós podemos ver que nosso algoritmo está correto, então ele imprimiu 4 vogais, 6 consoantes e 0 números, conforme a gente viu aqui na saída do lado direito, ok? Então nós temos aqui agora a resolução do número 2 e agora nós vamos fazer o exercício aqui de número 3, que é exibir a maior palavra da frase. Então aqui, o 3 ele tem que exibir a maior palavra e se a gente verificar, nós temos que o carro 1, 2, 3, 4, 5 letras e veloz tem 1, 2, 3, 4, 5. E no exercício ele diz o seguinte: se a gente tem duas palavras, né, duas ou mais palavras com o mesmo tamanho, ele vai sempre imprimir a primeira. Então, é muito mais fácil aqui o nosso algoritmo, porque a gente não tem que ficar controlando isso, porque a gente vai fazer uma verificação e ele vai sempre pegar o primeiro maior e vai exibir sempre o primeiro maior. Então, neste caso aqui, como o carro veloz, os dois têm a mesma quantidade de caracteres, ele vai imprimir o carro e depois a gente vai fazer um exercício com uma frase que tenha duas palavras com tamanhos diferentes para a gente poder ver se o algoritmo está correto, tá? Então, neste caso aqui, por enquanto, a gente vai ter que ter a saída com o valor carro. Então, vamos aqui criar o nosso algoritmo, tá? E para isso, novamente, eu vou aqui minimizar o código aqui dessas funções que a gente criou, para a gente poder agora ganhar um pouquinho de espaço aqui de visualização. Agora, seguindo a coerência do nosso programa, eu vou criar uma nova função que tem apenas uma responsabilidade. Então, eu vou chamar essa função e essa função ela vai retornar uma cadeia, porque ela vai retornar a palavra, né, que tem a maior quantidade de caracteres. E eu vou chamar essa função de maior palavra. Vou abrir e fechar aqui um bloco e agora a gente vai definir aqui o nosso código. A primeira coisa que eu vou fazer é definir uma variável do tipo cadeia e vou chamar essa variável de guarda maior, que por enquanto vai começar com um valor aqui, né, vazio, ok? O que significa? A gente vai sempre guardar o valor da maior palavra daquele vetor de palavras. Então a gente vai percorrer novamente esse vetor de palavras, a gente vai comparando uma palavra com a palavra anterior e a gente vai sempre guardar a maior palavra nessa variável aqui. É assim que é a lógica que eu estou definindo aqui, ok? Então vamos lá fazer o nosso laço de repetição mais uma vez. Então para o nosso inteiro i, que vai começar com o valor 0, enquanto o nosso i for menor que a nossa quantidade de palavras, né? A gente tem aqui a quantidade de palavras que vai representar a quantidade de palavras nesse vetor de palavras. Então, enquanto o nosso i for menor que a quantidade de palavras, o nosso i vai ser incrementado em mais 1. Então, aqui você já está aprendendo o laço de repetição aqui, o para, porque a gente já repetiu ele várias vezes e você vai estar apto a aprender isso pela repetição. Quanto mais você praticar, mais você usar aí cada uma dessas instruções, mais isso vai fixar na sua cabeça e mais você vai aprender. Então você tem que praticar muito aí para você conseguir aprender a programar, aprender lógica de programação. Agora aqui para facilitar a nossa vida, né, para a gente poder separar o nosso programa, para a gente poder entender cada linha que está acontecendo, primeiramente eu vou definir aqui uma nova variável do tipo cadeia, vou chamar essa variável de palavra atual, ou seja, para cada palavra, né, que estiver dentro daquele vetor, eu vou armazenar nessa variável palavra atual, ou seja, ele vai receber o que? Ele vai receber o nosso palavras, que é o nosso vetor que nós temos aqui, já preenchido, o nosso palavras na posição i, tá? Eu sei que nesse laço de repetição, que a palavras na posição i, esse vetor na posição i, vai me retornar uma palavra que é a palavra atual. E agora a gente tem que verificar agora se a quantidade de caracteres desse palavra atual é maior do que o número de caracteres do nosso guarda maior. E se for maior, a gente vai atualizar o nosso guarda maior com a palavra atual e assim a gente vai conseguindo fazer as verificações e sempre armazenando a palavra de maior quantidade de caracteres nessa variável aqui, ok? Então vamos fazer essa verificação. Então vou chamar aqui o se. Então o se, a gente vai utilizar aqui a nossa biblioteca texto e eu tenho lá o nosso número de caracteres, né? Número caracteres. Esse é o nome da função.
e que o número de caracteres eu vou passar aqui da palavra atual, e vou verificar se o número de caracteres da palavra atual é maior do que o texto, ponto, número, caracteres do nosso guarda maior, que por enquanto vai estar vazio, nessa condição que já vai começar caindo dentro dela, né? A gente já vai começar com isso daqui sendo verdadeiro, né? Porque para a nossa primeira repetição, o nosso guarda maior não tem nada, então com certeza o nosso número de caracteres da palavra atual vai ser maior do que o guarda maior. Então, se isso daqui for verdadeiro, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai armazenar no nosso guarda maior a palavra atual, ok? Então, assim a gente vai garantir que essa variável aqui vai estar sempre com a maior palavra e ele vai encontrar que vai ser sempre a primeira maior palavra, nunca a última, segunda, terceira palavra maior, sempre a primeira palavra maior. Por isso nós já resolvemos aqui esse problema, tá? De ter duas palavras do mesmo tamanho, ele vai sempre guardar a primeira de tamanho maior, porque a gente está verificando aqui que a próxima palavra tem que ser sempre maior. Nesse caso, como veloz não é maior do que carro, é do mesmo tamanho, então ele não vai cair dentro dessa condição aqui, e meu guarda maior sempre vai ficar com a primeira palavra maior da frase, tá? Então é isso que o nosso algoritmo está fazendo. E depois a gente fizer isso daqui e terminar de percorrer o nosso laço aqui, né? Depois que acabar as nossas palavras do vetor, a gente vai chamar o nosso retorne aqui, porque a nossa função espera que seja retornado uma palavra, né? Um valor do tipo cadeia, e eu vou retornar o nosso guarda maior, ok? Então, nossa função aqui, maior palavra, já está funcionando corretamente e nós vamos estar aptos a resolver o exercício número 3 e vamos ver se a saída vai ser aqui o nosso carro. Então, voltando aqui para a nossa função início, logo abaixo aqui do escreva aqui, que vai retornar o resultado do exercício 2, eu agora vou colar aqui uma nova linha, que é o escreva. Eu coloquei um /n para colocar na linha de baixo, exercício 3, e chamei a função maior palavra e vamos ver o que vai acontecer. Vou executar, vou digitar a frase aqui carro veloz, vou dar um enter e vejo que agora nós temos aqui carro veloz, 4 vogais, tal. Nós temos aqui realmente o resultado como carro, conforme a gente previu aqui. E aqui é o carro com C minúsculo, né? Porque a gente pegou aqui a frase que foi digitada. Agora, para a gente poder fazer um teste, eu vou rodar novamente o nosso algoritmo. Eu vou digitar agora carro veloz com 2E. Então, a gente vai ter que estar apto a ver agora o veloz no exercício 3. Vou dar um enter, veja que legal, o nosso algoritmo está funcionando. Ele pegou o veloz aqui, que é a palavra de maior quantidade de caracteres nessa frase, carro veloz com 2E. Então, funcionou corretamente. Agora vamos resolver o nosso exercício número 4, que é exibir as palavras de tamanho par. Então vamos lá, voltando aqui para o nosso programa. Como a nossa função agora para exibir as palavras de tamanho par vai ser parecida com essa maior palavra, porque eu tenho que percorrer também, né, um laço de repetição até atingir a quantidade de palavras do meu vetor. Para ganhar um pouco de tempo, mais uma vez eu vou copiar essa função aqui. Ao mesmo tempo eu vou dar um enter aqui e eu vou minimizar essa função porque eu não preciso mais olhar para ela. E vamos agora colar essa função novamente. E agora aqui o nome da função eu vou definir agora com o nome de palavras tamanho par, ok? Para a gente poder resolver o nosso exercício de número 4. Então o nome da função vai ser palavras tamanho par. Okay? E ela vai retornar também uma cadeia que vai ser as palavras de tamanho par separadas por um espaço. Agora aqui eu vou definir uma variável que vai ser do tipo cadeia e o nome da variável vai ser palavras pares, que vai começar também com um valor vazio. Aqui eu vou ter também um laço de repetição, né, do inteiro i, que começa do zero, i menor do que a quantidade de palavras, i mais mais. Então aqui mantém o mesmo código. E aqui dentro agora a gente também tem que recuperar qual que é a palavra atual com base no nosso vetor na posição i, e o que vai mudar agora vai ser a nossa lógica para as palavras de tamanho par. Então, para isso, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que verificar se a quantidade de caracteres da palavra atual, se a gente fazendo uma divisão, por exemplo, por 2, e o resto dessa divisão for igual a 0, significa que essa palavra tem um tamanho par. Caso contrário, ela tem um tamanho
ímpar. E como que a gente faz isso? Na programação a gente tem um operador muito conhecido e muito utilizado, que é o operador mod, representado pelo símbolo de porcentagem. E esse operador, esse símbolo, ele é responsável por fazer o mod de uma operação, ou seja, eu vou pegar aqui a quantidade de caracteres, vou fazer, deixa eu só apagar do lado de cá, eu vou fazer agora o mod utilizando aqui o símbolo de porcentagem, e se for o mod 2 igual a 0, a gente sabe que essa palavra aqui, né, fazendo mod por 2, se restar 0 é porque é uma palavra, tá? É porque é um número par, ok? Então é muito utilizado esse mod aqui na programação, nas linguagens de programação. Então aqui, se isso acontecer, se isso for verdadeiro, eu tenho simplesmente aqui que adicionar essa palavra atual aqui na minha variável palavras pares, tá? Então aqui eu vou colocar o nosso palavras pares, ele vai ser mais igual à palavra atual. O que esse mais igual faz? Como a gente tem duas variáveis do tipo cadeia, esse mais nós já vimos que ele concatena. Quando eu coloco mais igual aqui, significa que o meu palavras pares ele vai ser igual a palavras pares mais a palavra atual. Eu estou concatenando o valor que já tem nessa variável com o valor da palavra atual. E para a gente poder conseguir ver as palavras separadas bonitinhas, porque aqui do jeito que está, ele vai juntar uma palavra na outra e não vai colocar nenhum espaço. Para a gente poder fazer isso ficar mais bonito, eu posso fazer o seguinte, aqui antes, né, da nossa concatenação aqui, eu posso fazer uma nova lógica. Eu vou digitar aqui o se, vou fazer o seguinte, se o meu i ele for maior que 0, eu posso colocar um espaço. Por quê? Porque eu sei que não vai ser a primeira palavra, já vai ser a segunda palavra, a partir da segunda palavra. Então, a partir da primeira palavra aqui, né, porque o i vai ser igual a 1 e não igual a 0, já vou estar na minha segunda palavra, eu vou colocar um espaço. Então, vou fazer o seguinte, eu vou pegar as palavras pares aqui, vou colocar aqui dentro de novo, mas ao invés agora de concatenar com a palavra atual, eu vou concatenar com espaço em branco. Dessa forma, eu vou conseguir fazer com que ele coloque um espaço em branco, sempre para não ficar tudo juntinho um do outro. E no final aqui, eu vou utilizar o meu retorne. Já tem aqui, retorne o meu palavras pares. Eu vou copiar aqui e vou colocar no lugar do guarda maior aqui. E dessa forma já tem minha função fazendo o que ela tem que fazer. Então, se eu voltar aqui para o nosso quadro branco, eu tenho que o meu exercício 4, ele tem que retornar as palavras pares. Mas se eu verificar aqui, o carro veloz ele tem 5 letras, o carro tem 5 letras e o veloz também tem 5 letras. Então, neste caso aqui, o 4 ele tem que retornar nada, tem que ficar vazio. E a gente vai fazer um teste depois, a gente vai adicionar uma letra a mais aqui no carro e no veloz, a gente vai ver se ele vai retornar corretamente. Então, aqui agora no nosso início novamente, eu posso até copiar agora aqui esse exercício 3. Vou copiar na linha de baixo, vou falar agora que é o exercício 4 e eu vou chamar agora a nossa função palavras tamanho par. Então, eu vou subir aqui. Vou colocar aqui no lugar do maior palavra e eu vou executar o nosso programa. Deixa eu só fechar aqui. E vou executar o nosso programa novamente. Aqui eu excluí sem querer aqui. Ok, agora vamos executar novamente. Digite uma frase. Vou digitar agora carro veloz. A gente tem que, não vamos ver nada aqui no 4, correto, porque as duas palavras são de tamanho ímpar. Agora aqui eu vou executar de novo e eu vou digitar agora carro com 2 Os e veloz com 2 Es. Então vou dar um Enter, veja que ele vai me retornar agora carro veloz, porque as duas palavras são de tamanho par. Vou digitar uma palavra apenas de tamanho par, então carro veloz com 2 Es. Então aqui no 4 ele me retornou só o veloz aqui com 2 Es. Ok? Então, o nosso algoritmo aqui número 4 também está sendo exibido corretamente. Agora aqui o nosso exercício número 5, o último para a gente poder finalizar aqui o nosso algoritmo, é identificar se essa frase é um palíndromo, né? Deixa eu voltar aqui agora no nosso quadro branco, eu vou digitar aqui o número 5. E neste caso aqui, carro veloz não é um palíndromo, porque se a gente ler de trás para frente, vai ficar Zolev Orhak. Então, a palavra de trás para frente não tem o mesmo significado aí do que a frase original. Qual que seria então um palíndromo? Eu vou colocar aqui uma nova frase e é a frase mega bobagem. Então, mega bobagem é uma frase que, se ela for lida de trás para frente, ela representa um palíndromo, porque a gente lê de trás para frente, ó, mega
bobagem. Ou seja, de trás para frente ela tem o mesmo significado. Então, para o exercício número 5, nós vamos utilizar essa frase aqui para a gente poder verificar se o nosso algoritmo vai imprimir corretamente, se é ou não um palíndromo. Então, aqui agora, mais uma vez, eu vou dar um Enter aqui depois da nossa função, vou minimizar para a gente poder criar uma nova função que vai ser responsável apenas por verificar se é ou não um palíndromo. Então, vou digitar aqui uma função, né, a nossa palavra função, que vai retornar uma cadeia, ou seja, vai retornar o texto é palíndromo ou não é palíndromo de acordo com a nossa frase. Então, o nome da nossa função vai ser igual palíndromo. E agora a gente vai abrir e fechar aqui o nosso bloco. Eu vou começar fazendo o seguinte, eu vou declarar duas variáveis aqui. A primeira variável vai ser do tipo cadeia, e eu vou chamar essa variável de frase limpa. Por quê? Porque para a gente poder verificar se é palíndromo ou não, a gente vai ter que limpar aqui essa frase, tirar todos os espaços, todas as letras maiúsculas e minúsculas. Por quê? Se vocês repararem, um mega bobagem, a gente vai ter um espaço. Se a gente ler de trás para frente, a gente vai ter um espaço aqui no lugar diferente. E o nosso programa não vai exibir corretamente. Então, por isso que esse exercício aqui, ele pede que seja desconsiderado letras maiúsculas, minúsculas e os espaços, para poder fazer sentido, né? Para a gente poder conseguir fazer isso funcionar. Então, para isso eu tenho que, primeiramente, pegar esse mega bobagem e limpar ela, colocar tudo junto para a gente poder estar apto a verificar isso de trás para frente. Então, essa variável aqui vai guardar a frase limpa, e eu vou declarar uma nova variável do tipo cadeia, que vai ser a nossa frase invertida, para a gente poder depois fazer a comparação com a nossa frase limpa. Basicamente é comparar a frase invertida com a frase limpa, que é essa mesma frase aqui, mas tudo junto, para a gente verificar se é ou não um palíndromo, ok? Então, depois de declarar essas duas variáveis, a gente vai fazer agora dois laços de repetição. Um para a gente poder limpar a nossa frase de acordo com as nossas palavras, e um outro laço de repetição para a gente poder formar a nossa frase invertida. Então, o primeiro laço de repetição, vou utilizar aqui o para, vai ser o seguinte: a gente vai definir aqui um inteiro com o nome i, que vai ser igual a 0, enquanto esse i for menor do que a nossa quantidade de palavras, tá? E eu vou fazer isso com base no vetor de palavras, não na nossa frase inteira, e vocês vão entender o porquê que eu estou fazendo isso. Então, vou pegar aqui a quantidade de palavras e vou incrementar o nosso i mais 1, tá? Então, aqui, novamente, o nosso laço de repetição, utilizando aqui o para. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que o nosso frase limpa vai ser mais igual, para a gente poder concatenar aqui e montar uma frase só, vai ser mais igual o nosso palavras na posição i. Por que eu não estou utilizando a frase e sim as palavras? Porque a minha frase ela contém espaços. Já o meu vetor de palavras não. O meu vetor de palavras ela vai ter cada palavrinha ali na sua posição. E o que eu estou fazendo aqui é pegando essas palavrinhas nas suas posições e juntando para a nossa frase limpa. Com isso eu garanto que a minha frase limpa ela vai ter todas as palavras juntas umas das outras sem o espaço, tá? Então é uma forma mais fácil do que eu novamente ter que fazer um algoritmo para tirar os espaços da minha frase completa. Como eu já tenho aqui um vetor de palavras separadas, eu apenas junto essas palavras novamente aqui no meu frase limpa e eu tenho a minha frase totalmente junta, conforme vocês vão ver aqui agora. Eu vou ter a minha frase limpa desse jeito aqui, ok? Então aqui eu já consegui preencher a minha frase limpa. Agora eu tenho que preencher a minha frase invertida, ou seja, eu tenho que ser capaz de pegar o meu mega bobagem e escrever essa mega bobagem de trás para frente. E como que a gente faz isso? A gente vai utilizar ainda o recurso do laço de repetição, mas agora, ao invés do nosso laço de repetição começar do zero e ir até a quantidade de palavras, o nosso laço de repetição ele vai começar na nossa quantidade de palavras e vai diminuindo até chegar no zero, e a gente vai conseguir começar a percorrer o nosso array, o nosso número de caracteres, o nosso número de caracteres da frase. Agora eu vou estar olhando para a minha frase, então a gente vai começar a percorrer o número de caracteres, a quantidade de caracteres da nossa frase de trás para frente. Então a gente vai estar apto a pegar as letras que começam no final e colocar no início do nosso frase invertida. É isso que a gente vai fazer aqui agora. Então aqui nós vamos criar o nosso laço de repetição para, e agora a gente vai ter aqui um inteiro i, que vai ser igual
ao nosso texto, a nossa biblioteca texto.número caracteres da nossa frase. Então ele vai começar com a quantidade de caracteres da nossa frase, enquanto o nosso i for maior ou igual a 0, a gente vai fazer aqui um i menos menos. Então veja que a gente fez agora um laço de repetição ao contrário. E aqui o nosso número de caracteres ele vai ter que ser igual o número de caracteres da frase menos 1 para a gente poder estar apto a trabalhar com o índice aqui de posição 0, ok? Então agora o nosso laço de repetição ele está começando do final para o início. E agora basicamente o que a gente tem que fazer é falar com que o nosso frase invertida vai ser mais igual ao nosso texto, ponto, obter caractere da nossa frase limpa no índice i, ok? Então estou pegando nossa frase limpa que já está tudo junto e estou pegando de trás para frente e formando aí o nosso frase invertida para a gente poder verificar se vai ser vai ter o mesmo significado, se vai ser a mesma palavra de trás para frente. A única coisa que eu tenho que fazer aqui é o seguinte, para a gente poder facilitar o nosso algoritmo. Eu vou pegar o nosso frase limpa aqui e vou converter isso tudo em caixa baixa. Então vou pegar aqui o nosso texto, ponto caixa baixa, vou digitar aqui caixa baixa, e aqui eu vou só apagar até chegar aqui no nosso frase limpa, na posição 1. Dessa forma eu garanto que se entrar tudo maiúsculo ou só a primeira letra em maiúsculo, eu garanto que vou converter tudo em minúsculo e vou fazer a concatenação com o meu frase limpa de trás para frente, tá? Então dessa forma aqui eu já consegui também formar o meu frase invertida. E agora para poder finalizar essa função, eu vou fazer uma verificação bem simples. Eu vou fazer o seguinte, se meu frase invertida for igual à minha frase limpa, então significa que isso é um palíndromo, né? Então o que a gente tem que fazer? Eu vou retornar aqui um texto seguinte, sim, é um palíndromo. Caso contrário, eu vou fazer um retorne e eu vou digitar um texto, não é um palíndromo. Então, outra coisa que é muito comum aqui para quem está começando a programar é fazer essa condição aqui utilizando um se não. Então, muita gente faria o seguinte, se a frase invertida for igual à frase limpa, retorne sim ao palímetro, se não, a pessoa ia fazer dessa forma, retorne, né, não é um palíndromo. Só que a gente tenta evitar ao máximo o se não quando a gente está trabalhando aí com a condição se, quando a gente tem um retorno. Por quê? Isso daqui é desnecessário. Porque se a nossa condição ela já for verdadeira, o nosso código ele nem entra para essa linha. Ele já retorna aqui e já finaliza a função. Agora, se ele não entra no se esse se aqui for falso, ele vai cair diretamente aqui na linha de baixo e vai executar aqui, não é um palíndromo. Assim, torna o nosso programa mais legível, mais fácil de entender do que se tivesse um se não aqui. Então já fica ligado nessa dica aí, para quando você for trabalhar com qualquer linguagem de programação, evite aí o se não, então o famoso else em linguagem de programação, porque você já tem um retorno aqui que ele já vai parar a execução do seu programa nessa linha. Caso contrário, ele vai continuar a execução e vai parar aqui na última linha, ok? Então, para poder finalizar agora o nosso algoritmo, a gente vai aqui na função início, né? Vou colocar aqui escreva 5, eu vou chamar a função palíndromo e a gente vai ter que estar apto a verificar o resultado. Então, eu vou executar novamente. E agora eu vou digitar aqui de novo, carro veloz. Veja que nós temos um erro aqui, ele fala ocorreu um erro durante a execução do programa. O índice de caractere 10 é maior que o número de caracteres na cadeia. Então, se eu verificar aqui na linha 136, ele me deu um erro aqui. Ah, tá. É porque aqui, no lugar do frase, eu tenho que digitar aqui frase limpa, tá? Porque senão ele realmente vai dar a quantidade diferente, porque o nosso frase limpa, ele não tem um espaço, e o frase, ele tem um espaço, e a gente vai ter um problema aqui com os nossos índices. Então, eu vou executar de novo o nosso programa. Vou digitar aqui carro veloz. Veja que o nosso 5 agora, ele deu aqui a informação que não é um palíndromo e realmente não é um palíndromo. Vou executar novamente o nosso programa e vou digitar aqui mega bobagem. E a gente tem que ter agora um resultado diferente, sim, é um palíndromo. Então, a nossa função é palíndromo também está sendo executada de forma correta, beleza? Então é isso, pessoal. Esse vídeo ficou muito grande, mas é porque eu quis resolver
todos esses exercícios aqui, né? Criar um algoritmo para resolver todos esses 5 exercícios, e é bom que vocês também aprenderam a forma de pensar, né? Logicamente, sequencial, que é o que manda aí o aprendizado de lógica de programação e algoritmos. Então, reveja esse vídeo quantas vezes forem necessárias para você poder fixar todo esse conhecimento na sua cabeça. Repita isso várias vezes até que você consiga entender e consiga absorver cada um desse pensamento lógico que foi feito aqui e também a resolução desse problema aqui. Se você tem alguma dúvida ou você queira que eu resolva qualquer outro exercício de lógica de programação, deixe aí nos comentários ou então me manda lá no direct no Instagram, que vai ser um prazer poder resolver o algoritmo e te ajudar a aprender e a entender a lógica de programação, beleza? Se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta esse vídeo e se inscreva no canal para você ficar informado de novos vídeos e receber as notificações, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo.